saudar a amada igreja, os pastores, com a bendita paz de Deus que repousa em cada coração. Amém? Então, glória a Deus, irmãos, por estarmos na casa do Senhor. É uma alegria imensa a gente poder estar compartilhando e cultuando, né, nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo dos últimos dias. E nós sabemos, amados irmãos, a importância de nós, de alguma forma, estarmos conectados, seja em nossa casa, mas nós temos que estar conectados com o Senhor. E sempre estar procurando viver em comunhão de alguma forma, né, respeitando tudo aquilo que hoje está sendo determinado pela lei, mas nós não podemos esquecer, irmãos, que Jesus está acima de todas as coisas, e que a nossa esperança tem que estar em Jesus, porque hoje nós vemos muitas vezes o cristão depositar toda a sua fé, toda a sua confiança no medicamento, na vacina, em todas as coisas. Irmãos, tudo que vem para a nossa saúde, glória a Deus. Veio a vacina, vamos tomar vacina, tudo isso para a honra e glória de Deus. Mas nós temos que entender que a nossa confiança não pode estar numa vacina. A nossa confiança tem que estar em Cristo Jesus. Porque teve pessoas que tomaram as 2 doses e morreram da mesma forma. Então nós temos que entender, irmãos, que acima de qualquer coisa é Jesus, porque nele está, irmãos, como diz a palavra, foi colocado as chaves da vida e da morte. Então é ele que tem poder. E eu sempre falo para os irmãos, Deus, irmãos, vai permitir que cada um de nós continuemos nessa terra, para 2 coisas, ou para arrependimento, ou para que a gente possa dar fruto, irmãos. E é isso que nós precisamos, não somente estarmos aqui para nos arrepender do pecado, mas para dar fruto, para ganhar vidas para Jesus. E é isso que nós temos que levar no nosso coração. E eu nessa manhã, amados irmãos, estava compartilhando a palavra de Deus, eu e o Senhor, assim como os irmãos falando, né, que estavam já de manhã na escola dominical. E assim eu estava na minha casa meditando na palavra de Deus, e meditando ali, amados irmãos, em Apocalipse 19, aonde fala sobre as bodas do Cordeiro. Naquele momento eu meditando, né, desse casamento maravilhoso, que será naquele grande dia, aonde os servos de Deus serão recompensados pelo Senhor. E eu fui ali, amados irmãos, até a secretaria da igreja. Quando eu chego, amados irmãos, naquele momento ali na secretaria da igreja, eu abro a escritura e cai a palavra, né, das mulheres, ali no caso das 10 virgens. Quando eu meditando naquela palavra, irmãos, nisso toca ali, né, eu vejo a mensagem, era a mensagem da pastora, né, puxa pastor, né, eu sei que está em cima da hora, tudo, mas não pode vir trazer uma mensagem nessa noite e tudo. E eu falei, só um pouquinho que eu vou só terminar a meditação e eu já te dou a resposta. E naquele momento, né, o Senhor confirmou no meu coração qual era a mensagem que eu deveria trazer, né, amados irmãos, nessa noite. Eu estava meditando para trazer na igreja, né, lá, mas Deus já sabia que a igreja somos cada um de nós. E é isso que nós temos que levar no coração, irmãos. Então eu gostaria que os irmãos pudessem abrir as Sagradas Escrituras nessa noite, no primeiro livro, né, do Novo Testamento, em Mateus capítulo 25, com a ajuda de Deus. Novo Testamento, Mateus capítulo 25, com a ajuda de Deus. Diz assim então a palavra do Senhor: E o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, mas 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saia para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo,
pois as nossas candeias estão se apagando. Então responderam: não, pois, pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos, Pai amado, para que a palavra que vai ser ministrada nessa noite, esta palavra não venha a ser do homem, mas venha a ser do Teu Espírito Santo, e naquilo que ela foi enviada, Pai amado, ela possa prosperar e produzir frutos dignos de arrependimento em nossos corações. Amém. Pode se assentar, amada igreja, com a ajuda de Deus. Então, amados irmãos, é uma palavra muito conhecida em nosso meio, mas que sempre tem algo a nos falar. Porque, amados irmãos, uma coisa que a gente sempre deve levar de valor, quando nós abrimos a Escritura para ler, nós temos que entender que é Deus falando conosco. E é isso que nós temos que levar em nosso coração. Não é um livro qualquer. Quando nós abrimos a Escritura e começamos a ler, é Deus falando conosco. E é isso que nós temos que levar em nosso coração. E o maravilhoso, amados irmãos, é que Jesus, ele sempre trouxe a sua palavra, algo simples e que as pessoas pudessem entender e compreender. Para que as pessoas pudessem, amados irmãos, se maravilhar com as coisas de Deus. E nós vemos que Jesus, nessa passagem, ele vai trazer algo que acontecia todo momento e todo instante em Israel, que era o casamento judaico. E ele vai usar o casamento judaico para querer simbolizar o reino dos céus. E então ali ele já começa dizendo: o reino dos céus é comparado a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Porque no casamento judaico, o noivo vinha com seus amigos, com as pessoas mais próximas dele, e ele ia ao encontro da sua esposa, até a casa aonde estava a sua esposa. E diz que quando ele estava indo ao encontro, saíam o quê? Saía um grupo de virgens. E essas virgens vinham ao encontro junto do noivo, e elas iam iluminando com as suas candeias cheias de óleo até o lugar aonde estava a noiva, para que ali o noivo pudesse ter o encontro com a noiva. Mostrando, amados irmãos, o que vai acontecer nos últimos tempos. Na última hora, Jesus vai vir, amados irmãos, com seus milhares de anjos. Vai vir com todos aqueles que morreram em Cristo. E vai vir para se encontrar com a sua noiva, com a sua igreja, que está já também aqui na terra, esperando Ele. E, amados irmãos, esse encontro será maravilhoso. Só que aqui, amados irmãos, como está ali representado, essas 10 virgens, elas foram ao encontro do esposo, representando cada um de nós que estamos aqui nessa noite. São os filhos de Deus que estão se preparando para ter o encontro com Jesus. O problema, amados irmãos, é que muitos de nós podemos somente ter a palavra. As 5 eram imprudentes. Ou seja, amados irmãos, todas elas tinham a palavra,
todas elas receberam a palavra, mas somente 5 eram prudentes. Porque o Senhor Jesus disse, irmãos, que aquele que é prudente não é somente aquele que recebe a palavra, mas aquele que guarda em seu coração. Como também Jesus, ele disse que o homem e a mulher que recebe a palavra de Deus e pratica, é esse que está edificado sobre a rocha. Somente pode dizer uma pessoa que está em Cristo Jesus, aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Porque não basta somente ouvir, irmãos, não basta somente vir à igreja, tem que ter compromisso, irmãos. E nós vemos nesses últimos tempos, irmãos, que muitas pessoas conhecem a palavra, muitas pessoas dizem que são de Deus, mas as suas obras são totalmente contrárias, irmãos. E hoje nós temos que meditar, irmãos, quem nós estamos sendo. Nós estamos sendo os filhos de Deus prudentes, ou estamos sendo os filhos de Deus imprudentes? É isso que nós temos que meditar nesta noite. E nós vemos aqui, amados irmãos, que no versículo 2 diz, que além de ser, insensatas e prudentes, vai dizer no versículo 3, as insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. Porque, amados irmãos, nós vemos como no Salmo que é relatado para nós, 119, versículo 115, vai dizer o que, amados irmãos? Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Mas, amados irmãos, não basta somente ter a palavra, tem que ter o óleo, tem que ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que vai nos dar entendimento, é o Espírito Santo que vai nos ajudar a permanecer na presença de Deus. Sem o Espírito Santo, não conseguimos cumprir a palavra de Deus. Sem o Espírito Santo, não conseguimos se manter, amados irmãos, firmes no caminho de Deus. Por isso que as Sagradas Escrituras diz, amados irmãos, que o Espírito de Deus é a única garantia que nós temos da nossa salvação. Porque quando nós ouvimos e quando nós cremos no Evangelho, diz que ali, amados irmãos, naquele momento, o que fez Cristo, nos selou com o Espírito Santo. E esse, o Espírito Santo, é a garantia da nossa salvação. E todos nós, irmãos, precisamos estar então agora o quê? Cheios do Espírito Santo. E como que nós nos enchemos do Espírito Santo, amados irmãos? Quando nós estamos exatamente o que estamos fazendo nesta noite, escutando louvor, adorando todo mundo junto, ouvindo a palavra todo mundo junto e orando todo mundo junto. É dessa forma que nós se enchemos do Espírito Santo de Deus. Por isso, amados irmãos, quando nós viemos à igreja, nós se reunimos, se é o momento do louvor, todos devem estar no mesmo sentir, louvando, adorando. É o momento de nós esquecermos dos problemas, é o momento de nós meditarmos, irmãos, naquilo que Deus tem para nós, para cada um de nós nessa noite. Porque nós vemos que nós chegamos num momento que as pessoas, irmãos, têm a palavra, mas estão como essas, vazias do Espírito Santo, estão sem óleo. E sabe quando que a gente começa, amados irmãos, a ficar sem o óleo, irmãos? Quando você começa a dar muito ouvido para as coisas que estão acontecendo aí fora. Quando você para, amados irmãos, e passa o dia ouvindo notícia de quantos morreram. Quando você começa, amados irmãos, a querer dar importância à política, é nessa hora, irmãos, que você começa a se esvaziar do Espírito.
Porque nós temos que entender, irmãos, muitas coisas que nós escutamos, nós temos que orar para que Deus nos dê um entendimento. Mas nós não podemos, irmãos, deixar que as notícias deste mundo, o que está acontecendo aí fora, irmãos, venha roubar a nossa fé, venha roubar a nossa esperança e a nossa comunhão com Deus. Nós não podemos, irmãos. A nossa fé está em Cristo, irmãos. Cristo é o Salvador de toda a humanidade, amados irmãos. E nós temos que entender que tudo o que está acontecendo, Cristo já tinha nos orientado, amados irmãos. Porque nós temos que entender que os últimos dias começou, amados irmãos, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a terra. Quando foi derramado sobre toda a carne, Pedro anunciou, assim como o profeta Joel disse que nos últimos dias seria derramado do Espírito, assim também está se cumprindo essa profecia, está sendo derramado sobre toda a carne. E muitas vezes nós escutamos as pessoas dizendo: nossa, mas que demora, né? Mais de 2000 anos e Jesus não volta. Por isso que nós vemos aqui, amados irmãos, quando fala no versículo 5, diz: o noivo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e adormeceram. Por que, amados irmãos? Desde a época que foi derramado o Espírito Santo, até os dias de hoje, irmãos, Deus está dando oportunidade a todos os habitantes da terra de se converter, de entregar a sua vida a Cristo, para ser salvo, irmãos. Por isso nós vivemos os últimos dias, porque os últimos dias não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. E o tempo de Deus é tempo de salvação. E essa salvação é hoje. Jesus deixou isso claro. Quando nós lemos o livro de Hebreus, vai dizer constantemente, a todo momento, a salvação é hoje. É hoje. Porque a cada dia Deus está dando oportunidade à humanidade de se converter, de se arrepender, de entregar a sua vida a Jesus. E Jesus, irmãos, nos disse que o nosso reino não é neste lugar, não é nessa terra. Nessa terra nós podemos até desfrutar de algumas coisas, mas Jesus falou: não coloque o coração. Porque o reino que eu tenho preparado para vocês não está nessa terra. E é por isso que nós temos que nos encher do Espírito, irmãos. Porque somente se a gente nos encher do Espírito, é que a gente vai entender e compreender o que realmente Deus tem para cada um de nós. Porque quando a igreja ela está cheia do Espírito Santo, automaticamente, irmãos, a mente e o coração dela é voltada só para uma coisa: para adorar a Jesus, para cumprir a palavra do Senhor Jesus. Porque lembre-se, amados irmãos, que Apocalipse capítulo 12 vai dizer para nós: o dragão está furioso. Mas ele está furioso com quem? Com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Jesus. E ali a palavra de Deus vai nos desatar mais à frente, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou seja, é a revelação. E quem que nos traz a revelação de Jesus? Que está dia e noite nos trazendo a revelação e o entendimento de Jesus. É o Espírito Santo. Porque essa é a missão do Espírito Santo, irmãos, na terra. Essa é a missão do Espírito Santo na igreja. Fazer nós reconhecermos Cristo como Senhor e Salvador, irmãos. Essa é a missão. Porque diz o que, amados irmãos? Que o Espírito vem para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça de Deus. E ainda Cristo diz mais: porque o Espírito
não falará de si mesmo, mas falará aquilo que ouvir, e ele me glorificará. Então a missão do Espírito é fazer a igreja glorificar a Jesus, adorar a Jesus, porque este nome está acima de todos os nomes, irmãos. E eu gosto da tradução, irmãos, da linguagem de hoje nessa parte, porque ali nos explica bem que dizendo que o Espírito nos convenceria do pecado, e vai dizer o porquê. Porque esta humanidade, ela não tem entendimento e discernimento do que é pecado, porque não creram em mim, fala ali. E realmente, irmãos, veja se hoje essa humanidade tem discernimento do que é pecado. Não tem, amados irmãos. Muitas vezes eu escuto as pessoas falar: não, mas nós temos que andar de acordo com a sociedade. Misericórdia, irmãos. Se nós andar de acordo com a sociedade, então, como que vai ser os casamentos dentro da igreja? Porque hoje, amados irmãos, virou uma bagunça. Hoje, amados irmãos, se você pregar contra o homossexualismo, o que vão dizer que você é? Preconceituoso. Não deve pregar isso, Deus o livre. Nós estamos na era do amor. Não fale mais sobre fornicação, sobre adultério. Não fale mais, irmãos, sobre isso. É isso que hoje a gente vê as pessoas induzindo as pessoas não pregarem mais a palavra de Deus. Mas a Escritura diz que os filhos de Deus, eles vão pregar a palavra do Senhor. Ela não vai se corromper com o sistema, irmãos. E é isso que nós temos que ter no coração. Quantos de nós, irmãos, estamos estudando a palavra, e muitas vezes, irmãos, a gente até estuda de alguns acontecimentos que aconteceu no povo de Deus. E muitas vezes eu escuto as pessoas falar: nós temos que dar ênfase à reforma protestante, porque aquela é a base para todos nós. E eu sempre lembro os irmãos e falo: antes de pensar Martinho Lutero, pensar numa reforma protestante, existia um grupo de irmãos que estava sendo morto e torturado por causa do Evangelho. E quase ninguém fala desses irmãos. E sabe como esses irmãos, eles eram vistos, irmãos? Como hereges. Quem eram esses irmãos? Os valdenses. Antes das pessoas quererem pensar alguma coisa, esses irmãos já tinham, irmãos, a palavra de Deus no seu próprio idioma. Sabe por que muitos deles, irmãos, não eram vistos como homens e mulheres de Deus? Porque eles eram camponeses, comerciantes, ou seja, não tinham teologia. Se não tem estudo, não tem teologia, então não basta para ser servo de Deus, não tem que ouvir. Mas a história diz, irmãos, que eles se reuniam em lugares, irmãos, trabalhavam durante o dia, dividiam e sempre estavam preocupados com a necessidade do próximo, e à noite se reuniam para louvar, para orar e para adorar o Senhor. E quando alguém encontrava onde era o lugar deles de adoração, iam lá, matavam e queimavam eles. Mas eles não paravam de adorar o Senhor. Então é isso, irmãos, que nós temos como sistema de igreja. Igreja é quando as pessoas têm isso, irmãos, no coração. Por isso que eu sempre compartilho, muitas vezes na igreja eu falo: eu tenho muito poucos amigos no Evangelho. No sentido do que, irmãos? Porque são poucas as pessoas que realmente querem viver o verdadeiro Evangelho. Por isso que sempre quando eu venho, amados irmãos, a este lugar, eu sempre tenho muito amor. Sempre tenho muito ali, irmãos, de o prazer de estar, né? Porque embora está a placa, né, da Nazareno, e respeito a isso,
mas eu sempre vejo como os irmãos lá da remanescente, porque foi isso que me cativou, de ver o que? Irmãos que tinham um trabalho. Qual era a visão da igreja? O recurso que entra dentro dela é para beneficiar a obra de Deus, beneficiar a obra, os irmãos, e socorrer o órfão, a viúva e o necessitado. E é isso que eu tenho visão de igreja, irmãos. Nunca eu vou ter visão de igreja, as pessoas ter recurso para querer construir templos banhados a ouro, a prata, e pastores estando enriquecendo, casa em Miami, essas coisas. Não, isso não é evangelho, isso é satanização. Mas muitos irmãos querem ainda continuar nesse engano. Mas nós, irmãos, temos que voltar à igreja primitiva, a igreja que se reunia para ser cheio do Espírito Santo, irmãos. E essa igreja, ela tinha prazer em, amados irmãos, orar, louvar e renunciar ao pecado, amados irmãos. Porque é impossível, irmãos, uma pessoa que diz que é cheio do Espírito Santo e viver uma vida em pecado. Não, irmãos. A pessoa que está buscando ser cheia do Espírito Santo, ela tem uma vida de santidade, ela é separada, ela é diferente, ela é diferenciada, irmãos. E é isso que nós precisamos, amados irmãos, sermos pessoas diferenciadas, amados irmãos, cada um de nós que estamos aqui. E essa palavra ainda ela vem dizer para nós, amados irmãos, versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. Mas as insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois, para que não venha haver somente, não haja o suficiente para nós e para vocês. Vocês vão comprar óleo para vocês. Ou seja, irmãos, porque somente poderia participar do casamento com o noivo quem estivesse com as suas lâmpadas acesas. E para estar com as lâmpadas acesas tinha que ter óleo. O que nós vemos, amados irmãos, que essa palavra quer dizer para nós? Que muitas pessoas querem deixar para se arrepender no último momento. Ah, não precisa tanto. Ah, hoje nem vou, não precisa muito, é muita coisa para a minha cabeça. Não, irmãos, nós precisamos entender que o arrependimento é hoje. Muitas pessoas que acham que vão se arrepender na última hora e vão ser salvas, essas que estão sendo enganadas por Satanás. Porque lembre-se, irmãos, se arrepender na última hora, como do bandido da cruz, irmãos, é para poucos. Porque lembre-se, irmãos, Deus tem que encontrar arrependimento no teu coração. Não é medo da morte, tem que encontrar arrependimento. Eu sempre falo para os irmãos, quando a gente vivia aquela vida, às vezes eu compartilho lá na igreja, e compartilho às vezes com pessoas, né, que andavam comigo, né, quando nós estávamos nesse mundo aí perdido, e eu falava para eles, quando a polícia vinha e nos pegava, nós falávamos, Senhor, perdão. Nós estávamos arrependidos dos crimes que a gente cometeu? Ou estávamos com medo de ser preso? Todo mundo diz, somente com medo de ser preso, mas não arrependido dos crimes. Por quê? Porque se a polícia nos livrasse, nós voltaria e continuava fazendo a mesma coisa. Falei, é isso que acontece com as pessoas. Muitas pessoas estão com medo de morrer, mas não estão arrependidas do seu pecado. Na minha própria família, eu escuto muitas vezes a minha família dizer assim, eu não vejo a hora de passar essa pandemia para voltar para os bailão, para voltar a fazer tudo que eu estava fazendo antes. Veja, não posso mais ir para os bailão. Nossa, já não posso mais fazer isso. Ou seja, irmãos, nós vemos que as pessoas ainda não entenderam que tudo isso está sendo permitido para que as pessoas se arrependam
e tenham uma oportunidade de salvação, irmãos. É isso que nós temos que levar como entendimento. E diz o que, amados irmãos? Que as pessoas que estavam preparadas, que estavam com óleo, foram ao encontro do noivo. Mas diz que aquelas que não tinham óleo, elas ainda foram comprar. Mas quando elas voltaram, já era tarde, irmãos. E então medite nisso hoje, irmãos. Como está a tua vida diante do Senhor? Procure consertar hoje, porque você não sabe o amanhã. Você somente sabe o hoje. E a igreja primitiva, ela almejava a vinda de Jesus. Será que hoje nós estamos almejando a vinda de Jesus, irmãos? Porque uma igreja que está cheia do Espírito Santo, ela está almejando a vinda de Jesus. Ela entende que o Messias, o ungido preparado por Deus para trazer um reino de justiça, não é um político, mas é Jesus de Nazaré. Ela entende e compreende isso. E essa palavra vem dizendo para nós ainda mais, irmãos. Versículo 10: as virgens estavam preparadas e entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram todas as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. E Jesus, ele vai relatar isso para nós, dizendo, né, amados irmãos, quando nós lemos lá Mateus 6 e 7, ele vai dizer que muitos pregaram no nome de Jesus, muitos profetizaram no nome de Jesus, curaram no nome de Jesus, mas ele diz: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. E hoje, amados irmãos, é isso que nós precisamos despertar, porque também, amados irmãos, nós chegamos nos últimos tempos, aonde as pessoas, irmãos, acham que ser cheio do Espírito Santo tem que ter revelação. Se não tiver revelação, então não tem Espírito Santo na igreja. Por que eu digo sobre isso? Porque eu perguntei para uma irmã de uma outra denominação e falei para ela esses dias: como que foi o culto da sua igreja essa semana? Ela falou: foi bem. O pastor foi lá, leu uma palavra abençoada, e foi maravilha. Na outra semana eu perguntei para ela de novo: e aí, como que foi? Nossa, pastor, foi uma bênção o culto. Falei: mas o outro não foi? Não foi, mas não foi como esse. Falei: por quê? Porque o pastor foi lá pregar, abriu a escritura, leu 2 versículos e saiu revelando a igreja um por um. Nossa, aquilo que foi poder e foi glória. E aí eu falei para ela: então quer dizer que o dia que foi pregado a palavra de Deus não foi tão bênção, mas o dia que foi uma palavra para cada um, esse foi o dia que foi uma bênção? Ela falou: é. Eu falei: é, irmã. Sabe por que você falou isso? Porque te falta estudo bíblico, te falta entendimento. Os dons, o carisma, nunca pode ultrapassar a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, sempre tem que ser algo maior e melhor. Por quê? Porque já é a palavra revelada. Você lê a palavra, você fala: meu Deus, está falando comigo. Não estou dizendo que eu não creio que muitas vezes Deus possa usar uma pessoa ou outra para falar comigo. Não é isso, irmãos. Mas nós temos que ter o entendimento que hoje as pessoas querem deixar a palavra de lado. E sabe por quê, irmãos? Porque se pregar realmente a palavra, como nós vemos que muitas vezes nós pregamos, são poucos que ficam na igreja. Porque as pessoas hoje, irmãos, não querem escutar a verdade. As pessoas querem escutar aquilo que agrada seu coração. Mas nós temos que escutar a verdade, porque somente a verdade é que pode nos salvar, irmãos. E aí, amados irmãos, vai dizer no versículo 12: mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço, portanto, vigiem,
porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Irmãos, Jesus tem uma promessa, que vai vir buscar todos nós, irmãos, no coletivo. Mas Ele pode vir buscar hoje, individualmente, cada um de nós que estamos nesse culto. Ontem, amados irmãos, depois que eu saí do culto, nós fomos na casa, fomos convidados para ir numa casa fazer uma obra, e era um casal. E aí nós chegamos para levar a palavra para esse casal, e naquele momento, aquele homem pediu a palavra, e ele falou assim: você sabe que realmente eu preciso entregar minha vida a Jesus, e se consertar, porque a gente vê que muitas coisas a gente não entende, né? E eu falei: o porquê? Ele falou assim: é porque a minha cunhada, ela serve a Deus há muito tempo, servia a Deus, e ela estava grávida, com apenas 27 anos, nunca se desviou da presença de Deus, e ela estava grávida, e com 27 anos de idade, e ali ela, com meu irmão, uma bênção, sempre buscando a Deus, fazendo todas as coisas, mas, devido a tudo isso que está acontecendo no mundo, ela veio a falecer. E eu falei: como pode? Pensando, como pode Deus permitir? Puxa, uma pessoa que está servindo a Deus, diante dessa pandemia, do que está acontecendo, com 27 anos, morrer ela, e ainda uma criança junto, como Deus permite uma coisa dessa? E aí disse que ele foi para o velório. Quando chegou no velório, amados irmãos, ele falou que ele ficou maravilhado. Ele falou: aquilo não parecia velório. Eu nunca tinha ido num lugar, num velório como aquele. Aquilo para mim foi algo que eu não sei nem como explicar para vocês. As pessoas choravam, mas ao mesmo tempo estavam felizes. E eu olhava para aquela vida que estava ali no caixão, nossa, parecia que ela estava sorrindo para mim. Mas sabe como que eu fui entender? Porque falaram que ela era uma levita na casa de Deus. E diz o que, irmãos? Que um mês antes, ela tinha escrito uma letra. E a letra que ela tinha escrito, amados irmãos, o refrão dizia: e eu e meu filho moraremos juntos com o Senhor Jesus. E então, amados irmãos, quando ele escutou aquilo, ele falou: eu entendi. Deus já estava dizendo, Deus já estava profetizando na boca dela, que essa era a vontade do Senhor, porque a missão deles já tinha se cumprido nessa terra. Então, amados irmãos, entenda, todos nós que estamos aqui nessa noite, nós temos uma missão. E se nós não dermos fruto, amados irmãos, nós seremos cortados. Então nós temos que entender, irmãos, que Deus está dando oportunidade, ainda a nós, aqueles que estão servindo ao Senhor, de servir ainda mais, dar mais fruto. E aqueles que ainda não estavam servindo, de se arrepender, de se converter. Porque hoje, amados irmãos, é dia de salvação. Então, meus amados irmãos, essa mensagem que eu queria compartilhar com a amada igreja nessa noite. Que Deus abençoe os amados irmãos. Amém. Deus abençoe. Amém, queridos.